Salve, salve galera, começando mais um Saturnália aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje episódio 108, né, Pri? Que maravilha, hein? É, mais uma vez a Quem gente diria, aqui. né, Mário? Poxa, passamos da casa dos 100. E hoje com a presença ilustre aí do nosso amigo, nosso camarada, convidado, Thiago Ramos. Obrigado. Publicitário, representante comercial, Isso cantor. O que mais? Ator. Ator também? Já fiz filme. Caramba, vai bater um papo com a gente aí do cenário publicitário, de tudo um pouco, né? Do cultural. Tamo aí, pode E colocar na sabatina. Vida emocional, pode falar também? Pode. Então tá bom. Mas antes de começar o Caiu na Rede, coloca na tela, por gentileza, a imagem, né, que a gente colocou do nosso selo antirracista do Saturnália, porque nesse mês foi o dia do internacional da luta contra a discriminação racial. É um marco na luta pela conquista de direitos sociais para a população negra. A data foi instituída pela ONU em memória às 69 vítimas fatais do massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960 na África do Sul. Nesse dia, 20 mil pessoas negras protestavam pacificamente contra a instituição da Lei do Passe, que previa a obrigatoriedade de negros portarem cartões de identificação nos quais constava o local aonde eles poderiam ir. Tropas do exército local começaram a atirar contra os manifestantes e 186 pessoas ficaram feridas. O massacre chamou a atenção do mundo para o racismo e a discriminação na África do Sul e resultou na instituição do Dia Internacional na luta contra a discriminação racial. E nós somos lutadores também, né, Pri? Sempre. Lembrando, né, que esse mês simbólico é simbólico, porém a luta é diária o ano inteiro. Todo né? dia. Todos os dias. Né? E é isso. Estamos aqui na luta e você que estiver na luta também, se presenciar alguma coisa em Petrópolis, por aqui, tem o 0800, né? Petrópolis agora tem um 0800, que essa semana, inclusive, eu não liguei, né? Espero que esteja funcionando. Coloca na tela, por gentileza, o número aí do número para denúncia de antirracismo, contra o racismo, injúria racial. Você liga aí o 0800 024 1000, né? 2 semanas eu liguei, Thiago, e infelizmente ninguém me atendeu. Deve ser porque não houve racismo, né? Pode ser. No episódio. Pode ser. Mas enfim, tem um número que era pra funcionar, né, Pri? Era pra funcionar. Né? Mas enfim, você precisar Já de foi alguma coisa, ligue, disponibilizado. procure um advogado também, né? Lá na delegacia. Não se cale nunca em uma situação dessa, né, Thiago? Sim. Eu acho que a abordagem sobre racismo, a questão de você... A prática do racismo em si é muito minimizada. Sim. Né? Por exemplo, você sofreu racismo, deixa pra lá, acontece. Não liga, você é mais do que isso. Deixa pra lá. E essas coisas acontecem. Mas você vai prestar atenção nisso? Deixa isso pra lá. Deixa quieto. A gente é treinado cognitivamente a deixar quieto, né? Normalizar, né? Normalizar. Tentando. Exato. Até porque eu sou treinado em relação a racismo, em relação à abordagem policial desde os 8 anos de idade. Então, um preto, homem, com 8 anos já sabe como se portar perante uma autoridade policial. É triste. Isso é muito triste. Mas fica aí o telefone para as pessoas. Ligue, não se cale. Exato, nunca. Vamos começar aí o Caiu na Rede. Coloca na tela, por gentileza, aí também, pra gente começar aí com um pouco de notícias inusitadas da semana. A primeira notícia que surgiu, e essa é estranha. Bota na tela, por gentileza, do casal andando nu na rua e ainda quebrou salão de beleza em Goiânia. Tem vídeo, né? Eu não peguei o vídeo porque não tem necessidade. Podem ver ali nos quadradinhos igual de videogame. Um casal andou completamente pelado na manhã do último domingo, 26 de março, nas ruas do setor sul de Goiânia. Eles foram filmados primeiro caminhando tranquilamente, porém em seguida atiraram pedras contra um salão de beleza e invadiram o estabelecimento sem levar nada do local. Vandalizaram a área interna do estabelecimento. Não sei porquê, provavelmente ia ter alguma rixa nisso aí, né, Pri? A pessoa entrar... Mas antes de entrarem no salão, eles estavam andando... Passearam na rua, tem um vídeo aí, se vocês quiserem pegar passearam... Não, obrigado. Pelo menos são unidos, né? Porque não é qualquer pessoa que topa... tem uma rixa, eu vou andar pelado na rua junto com você.
Eu acho isso muito estranho. Casal unido, né? É unido, mas é bem esquisito, né? Bem É esquisito, estranho, né? mas Ele invadir ainda um salão, devia ter algum problema ali com o cara. diretamente com o salão, Alguma provavelmente. Na verdade, o problema deve ser mental, né? Porque atentado violento ao pudor é crime, Exatamente. e é um crime grave. Exatamente. Isso aí, aqui tem até, o jornal até citou o artigo 233 do Código Penal. Mas eles foram abordados pela polícia? Aqui as imagens repercutiram nas redes e o primeiro comando de polícia da capital divulgou imagens do ocorrido. Acho que não pegaram não, parece que não pegaram não, pelo menos não tem informação de que foram pegos, né? Mas é uma coisa Porque eu fico esquisita. pensando assim, ou devem morar perto, porque para você fazer o percurso grande, né, nesse estado, sem ninguém te Mas de abordar, manhã, nem né? falar De nada. manhã é mais... É, um pouco estranho. Domingo, né? Fosse numa segunda-feira andar nu, numa segunda-feira na Rua do Imperador. Se bem que na segunda-feira na Rua do Imperador é tranquilo. Depois das duas que tem, né? Mas é uma doideira, né? Doideira. Enfim. Casal doido, né? Fazendo doideira juntos. É isso que é... Estranho, no mínimo, pra dizer o mínimo. Coloca o próximo assunto na tela aí, um pouco mais leve. Esse a Pri não vai gostar muito. Meu Deus. Jovem causa polêmica por criar crocodilo como animal de estimação. Abre aspas. Deita nas poltronas e na minha cama, Pri. Olha só. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Fosse uma iguana, né? Iguana passa, Pri? Não. Não. Eu não sei. É que a Essa Pri, necessidade Thiago, das ela tem Fobia. um ranço, tem um medo de répteis, de qualquer bicho que rasteja. Eu tenho uma amiga que tem medo de lagartixa, poxa. Eu não sou muito... Poxa, se ela ficar lá no canto dela, bem longe, eu não tenho nada contra nenhum deles. Só não gosto muito de proximidade. Eu não consigo entender, muito sangue feio. Então, um homem de 29 anos causou polêmica nas redes sociais após revelar que cuida de um crocodilo como se fosse um animal de estimação. Coloca na tela de novo aí, só pra gente ver que bonitinha a imagem, olha só. Ai, gente. O animal foi batizado como Gamora, em homenagem a personagem do filme da Marvel Guardiões da Galáxia. No filme, Gamora é uma mulher pequena, verde e agressiva, assim como seu bichinho. Olha só. Mas dela eu gosto. Ela eu gosto. Só porque ela se matou. Olha o spoiler, hein? O filme já passou muito tempo. Mas quem não assiste... Spoiler não tem, isso? Não, spoiler. Não pode, eu não não vi pode. ainda o Ultimato, só quero logo falar Mas de uma apareceu vez. outra Gamora então, só pra te falar. Estraguei? Desculpa. Thiago dando as dicas aí de cinema. Agora, pra fechar aí, um pouco mais alegre, essa você vai gostar, do Vamos lá. bezerro. O bezerro que nasceu com um emoji, olha só que Oh, o bezerro que nasce com fofo. mancha em forma de rosto sorridente na Austrália. Eu achei fofo. Fofinho, né? Ai, que bonitinho. Um bezerro nasceu com manchas na região de West Gippsland, sei como é que fala, na Austrália, e acabou virando uma atração turística. Olha Não só. é do Marshmallow não, do DJ Marshmallow? Não. Parece, né? Lembra mesmo. Igualzinho, muito fofo. Mas muito fofo. Legal, né? Fofo. É 1 em 1 milhão que deve sair, quer ver? Contra- De acordo com o jornal Então, local, contra essa proximidade eu não tenho nada. o Eu animal gosto dessa nasceu em uma proximidade. fazenda de laticínios, fazendeiros, o nome aqui, relataram que cerca de 700 bezerros nascem todo ano na propriedade, mas que nunca tinham visto nada parecido. Olha só que legal. Muito fofinho. Bonitinho, né? Muito bonitinho. Sim, bacana. nem merece ser hambúrguer, né? Mas vai ficar só Você o tá couro dele. estragando o momento, mas Mas o couro a gente não come, só a carne. Guarda, vai um tapete bonito ali, né? eu achei que você tinha estragado, mas ele piorou. Não, mas eu parei de comer animais vivos. Que bom, né? Espero morrer Que primeiro. bom. Só Que come bom. bicho morto agora, né? Bem melhor. É isso aí, findamos aí o Caio na Rede, com a participação do nosso amigo aqui, Thiago Ramos. E vamos aí pro show do esporte com o Diogo, né? O Diogo não tá aqui hoje, mas mandou a contribuição dele do programa. Bota na tela pra gente o show do esporte agora com o Diogo Ferreira. Alô você, começando o show do esporte falando de Liga dos Campeões da Europa, né? Tivemos aí na última semana o chaveamento até a final. Então vamos lá, o Milan e o Napoli, né, se enfrentam no dia 12 de abril e o vencedor pega o confronto de Benfica e Inter de Milão, que jogam no dia 11 de abril. Na outra semifinal, Manchester City e Bayern, que jogam no dia 11 de abril, enfrentam o vencedor de Real Madrid e Chelsea, que jogam no dia 12 de abril.
Os jogos de volta são no dia 18 e 19 de abril, na semana seguinte. Façam suas apostas, meus amigos. No último final de semana, o primeiro amistoso pós-Copa do Mundo, seleção brasileira, né, galera, perdeu de 2-1 para Marrocos. Foi um jogo de muitas estreias, inclusive do treinador, né, que não irá ser o treinador para o nosso novo ciclo, mas o Ramon Menezes, que é o treinador da Sub-20, tampou ali o buraco deixado, né, pela confederação até escolher outro treinador que deve ser provavelmente em junho. Mas a seleção fez um jogo até muito bom, dentro do que podia, do que precisava, muitos erros individuais que causaram, né, os gols de Marrocos. Mas é só o começo e essa geração tem tudo para se consagrar hexacampeão mundial. Veremos até a próxima Copa do Mundo. E na noite da última segunda-feira, né, vulgo ontem, foi sorteado os grupos da Libertadores, né? O grupo do Fluminense é o grupo D, um grupo bastante complicado, com River Plate, The Strongest e Sporting Cristal. O grupo do Flamengo, o grupo mais fácil, né? Com o único argentino Racing, né, no grupo, junto com Nublianse e Ajucas. Então o Flamengo aí tendo uma vida mais fácil, o Fluminense com uma vida um pouquinho mais complicada. E tivemos outros brasileiros, né? O Palmeiras, o Inter, né? Vocês podem ver nas imagens aí o Corinthians e o Atlético Paranaense. E também foi sorteado ontem, né, o grupo da Sul-Americana, com destaque para o nosso glorioso, a estrela solitária Botafogo, né? O Botafogo caiu no grupo A com Liga de Quito, Universidad César Vallejo e o Magallanes. Então o Botafogo aí também disputando uma competição internacional, ou pelo menos dando um passeio pela América. Aí vocês é que decidem. Alô você, agora abrindo mesmo, falando dos clubes. Como acabamos de falar, o Botafogo já soube os seus adversários na Copa Sul-Americana e também sabe que está na final da Taça Rio. É isso mesmo. Ontem a equipe da General Severiano venceu a Portuguesa por 3-1 e está na final da Taça Rio do Campeonato Carioca. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do Vasco. O Vasco que ficou no controle remoto, vendo o Botafogo indo para a Sul-Americana, Fluminense e Flamengo para a Libertadores e mapeando para ver o que ia acontecer nos outros canais. Brincadeiras à parte, a equipe Cruz Maltina entra em campo nesta sexta-feira com um amistoso com a surpreendente time do Atlético. Esse mesmo que chegou na semifinal contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. O Vasco joga às 7 horas da noite com transmissão da Vasco TV, sem público, mas é um amistoso para a equipe já se preparar para a temporada que está por vir do Campeonato Brasileiro deste ano de 2023. Vamos ficar de olho neste amistoso. E agora falaremos da decisão do Campeonato Carioca. Começando pela equipe do Flamengo. O Flamengo também soube seus adversários da Libertadores, porém se preocupa agora com o Fluminense, que irá enfrentá-los neste sábado às 8h30 com transmissão da Band. Então a galera que quer ver aí o futebol, então Flamengo e Fluminense sábado 8h30 na Band. A equipe rubro-negra com alguns desfalques, né? Ainda Bruno Henrique se recuperando, mas vindo com o poderoso Vitor Pereira e seu esquema maluco para enfrentar a equipe do Tricolor. A final vai ser disputada no sábado, porque as duas equipes, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, irão disputar a Libertadores no meio de semana que vem. Falando do outro adversário dessa final, o Fluminense vem com uma autoestima lá em cima, pintou o 7 literalmente na semifinal. Um time muito mais equilibrado, um time com um treinador muito melhor hoje, ao meu ver, do que a equipe rubro-negra. Entretanto, a equipe rubro-negra tem muito mais qualidades individuais que a equipe tricolor. A grande surpresa pode ser Marcelo, o lateral que chegou ao Fluminense com uma grande contratação deste ano, pode estar no banco de reservas. O Fluminense vem com seu dininismo de sempre, um time muito bem treinado, muito bem coeso e muito bem consistente, tanto defensivamente como também no ataque tricolor. E como eu não sou de ficar em cima do muro nessa decisão de campeonato carioca, o Flamengo pode ter muitas qualidades individuais, que é uma constelação a equipe rubro-negra, porém não tem treinador. A equipe do Tricolor, né, o Fluminense,
não tem tanta qualidade assim como a equipe rubro-negra, entretanto tem um time mais consistente, mais coeso e muito bem treinado. Meu palpite para o jogo, não só do jogo, mas para o campeonato todo carioca, é o Fluminense se sagrando campeão do Campeonato Carioca de 2023. E na Taça Rio, como esquecer? Favorito é o Fogão. E além disso, acabando aqui, eu vou deixar um meme para a torcida do Botafogo que mora no meu coração. Beijo grande a todos vocês. Alô você, a gente volta semana que vem. Forte abraço. É isso aí, galera. Quero te agradecer, Diogo, pelo esporte aí, né? Mais uma vez trazendo pra gente aí novidades do esporte. E se você tiver alguma sugestão pra gente também de esporte, qualquer coisa de notícia, caiu na rede, né? Polêmica, manda pra gente no YouTube, manda pra gente aí no Facebook também. Acompanha a gente aí sempre, né? A gente sempre vai agradecer a sua audiência aí com a gente, né? E agora vamos aí para nosso Saturnália no Mundo Geek, né? Isso aí. É isso aí. Tem aí pra gente na tela. Fala galera, beleza? Vamos falar rapidinho de cinema, porque olha só, semana passada estreou nos cinemas, nas telonas aí, John Wick 4. E o ator Keanu Reeves é um ator de sucesso, todo mundo sabe, já fez Matrix, agora John Wick 1, 2, 3 e o quarto filme. A crítica tá aclamando como um grande clássico das telonas de ação. E estão falando também que é um filme que resgata muito dos filmes de ação da década de 90. É isso mesmo, você que gosta de filme de ação, pode ir que é ação casca grossa. Nesse filme, John Wick, ele procura a liberdade dele, né? Porque ele tá sendo caçado. Pra quem não lembra a história ali, né? O primeiro ele mata o filho de um mafioso, o segundo ele mata um cara do conclave, e no terceiro as coisas vão se complicando. Enfim, o quarto é um pouco a procura dele por essa liberdade. Outra situação que eu quero passar é com o ator que faz Kang no filme Homem-Formiga e Vespa. O Kang, o ator, né, que faz o Kang, foi preso por agressão nos Estados Unidos. E todo o universo Marvel agora, os filmes pensados para frente, estão em risco porque pode ser que se troque o ator. E aí tudo complica. A Marvel vai ter que refazer algumas coisas, alguns projetos, planos, porque infelizmente o ator foi preso por agressão à namorada lá nos Estados Unidos e a coisa pode ficar muito complicada. Hoje é isso que eu trago para vocês, mas semana que vem eu trago mais coisas. Semana que vem sim, tem Fórmula 1, sim, eu não vou esquecer de vocês. Valeu? Fui! É isso aí, Jorge. Obrigado aí pela contribuição, sempre trazendo pra gente novidades, né? Isso. Do mundo do cinema, do mundo geek. E agora vamos pro nosso intervalo, pra gente beber uma aguinha rapidamente. Não sai daí não, que daqui a pouco tem mais Saturnália e um bate-papo aqui com o Thiago Ramos, nosso amigo aqui da comunicação. Beleza? Sai daí não, daqui a pouco tem mais Saturnália pra você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Voltamos aqui com Saturnália. E você já deve ter percebido que a nossa vinheta mudou, né, Pri? Sim. E essa música, essa faixa aí que você tá ouvindo aí no nosso fundo musical,
foi elaborada pelo Zambelli. Se você quiser conhecer o Zambelli, é só você acessar aí no Spotify. Zambelli, que é um produtor, DJ, o cara sensacional. Cara fantástico. Muito legal, bom. né? Muito legal. Ele tem muitas produções aí, Petropolitano, tá despontando aí no cenário da música. E queremos agradecer o Zambelli pela contribuição do programa aí, que ficou um sucesso a música. Pelo menos pra gente é um sucesso, né, Bre? Excelente. E vamos aí agora com o nosso polêmico com a Priscila. Vamos. Sempre trazendo um assunto aí relevante, importante. Polêmica e atualidade. Isso aí, boa. Bem Pode lembrado. rodar a vinheta. Eu trouxe um assunto que nos últimos dias, sinceramente, os vídeos me incomodaram de uma forma, não só a mim, né? Todo mundo que viu não trouxe os vídeos, porque eu particularmente acho bem chocante, mas viralizou aqui em Petrópolis, né? Aquele gato que foi brutalmente atacado, assim como no Instagram, um rapaz que barbarizou um gato com um fio de conexão de telefone. Foi absurdo. E disse que ia deixar o gato sem comer porque o gato havia destruído o fio. Então, realmente foi uma coisa que eu fiquei assim, gente, por quê? Por que você tem um animal? Qual é o sentido de você se disponibilizar a ter um animal se você não tem paciência, se na verdade você não gosta, para torturar um animal dessa forma? Então eu fiquei muito, na verdade, pensativa em relação a isso. E convidei uma pessoa, uma criadora, criadora há muitos anos, né, de gatos, sabe as características, sabe os poréns e entretantos, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Pode rodar, por favor, o vídeo da Ana Catarina. Olá, eu me chamo Ana Catarina, sou dona de gatos, aqui como vocês podem ver, esse aqui é o Tom, tenho aqui a Serena aqui também comigo. Fala oi. Bom, a Priscila me pediu algumas dicas, né, do que um criador de gatos precisa, o que é primordial aí na vida de um criador de gatos. Bom, o principal é isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim, ó, tela de proteção. É muito importante manter os gatos dentro da sua propriedade, mesmo que você não consiga, moro numa casa com quintal, tentar mantê-los dentro da sua propriedade, porque isso evita que eles sofram, né, maus tratos de vizinhos que não gostam, ou que eles perturbem esses vizinhos e eles, infelizmente, venham a fazer alguma maldade com os animais, né? Então, isso aqui é fundamental. Manter tela, né, para manter o gato dentro da sua propriedade. Segunda dica é manter os seus gatos vacinados e vermifugados e com antipulga. Porque o que acontece? Os gatos, principalmente esse meu peludão aqui, ó, tem o pelo bastante pelo, tem alergia à pulga. Então costuma dar muito problema de pele e atrapalha bastante pra gente, pra tratar disso é chatinho. Então é bom mantê-los com algum remédio antipulga ou uma coleira antipulgas. Um rabo aí na tela. Bom, acho que são essas as dicas primordiais. Manter, claro, consulta com o veterinário em dia. Se precisar levar ao veterinário, leve ao veterinário, porque a gente costuma ter, na hora de pegar o animal, né, o bichinho é muito fofinho, muito bonitinho, a gente não pensa no futuro, que ele pode ficar doente, que ele pode dar despesa. E vai dar. Então, assim, precisou levar ao veterinário, é questão de saúde do animal e da família, porque o gato, ele tem doenças que podem ser transmitidas pra gente. Então, principalmente quem tem criança junto com os animais, eu tenho uma bebezinha aqui de 10 meses, é importante estar com a consulta em dia também. Precisou levar no veterinário, não protela, leva. Infelizmente ainda é caro, a gente em Petrópolis não tem um serviço público para tratar dos animais, mas é melhor você gastar a quantia de uma consulta
do que depois você precisar remediar o animal e aí ter custo de internação, que fica muito maior. Ana, muito, muito obrigada, tá, pela tua contribuição. E fica aí a dica para quem quiser, né, realmente adotar um animal, adotar o gato especificamente de uma forma decente, né, e não barbarizar, fazer coisas terríveis como a gente infelizmente vê na internet, tratando o bicho como um brinquedo muitas vezes, né, assustando por visualizações, por curtidas, fazendo coisas degradantes. Então, assim, se você quiser ter um gato de uma forma séria, decente, Saudável, né? saudável, uma relação saudável, uma criação saudável, se liga nas dicas da Ana. Ana Catarina, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. É isso, Mário. É isso, beleza, Pri. E vamos aí conversar com o nosso camarada aí, Thiagão. Bora. Thiagão, fala pra gente aí quem é o Thiagão, de onde você vem, o que você faz na atualidade. Bem, sou o Thiago Ramos, Thiago com H, Ramos, RMS, @, Instagram, já segue. Vou colocar no Instagram daqui a pouquinho aí do Thiago aí na tela. Na realidade, eu sou um cara de 36 anos, pai de 2 filhos, né? Hoje solteiro. Sou viciado em me comunicar, gosto de gente, sou viciado em gente. Aprendi 2 idiomas sozinho porque eu sou viciado em comunicação, então acabou que a linguagem global veio ser absorvida por mim. Sou vendedor, né? Eu gosto muito dessa questão de venda, eu gosto muito dessa questão de negociação, de quebra de objeção. Trabalhei desde a parte de serviço a produto, né? E tenho essa expertise, sou especialista nisso. Dou palestra, dou treinamento de vendas. Gosto de fato dessa parte, né? Corporativa. E tem também aí um viés aí na arte também, né? Que você falou comigo então, aí. É bem antigo, né, esse viés. Eu lembro, eu estava tomando banho outro dia, eu tive aquela lembrança da infância. Eu lembro que com 8 anos de idade eu ganhei um festival de música no bairro Castrioto. Bacana. Teve um festival, ganhei o troféu lá em primeiro lugar. Minha mãe quebrou o troféu porque meu irmão aprontou alguma coisa, aí eu acho que eu tava tirando onda, sabe? Aí minha mãe acho que quebrou o troféu, não foi em mim, tô inteiro pra contar a história. Que bom, né? Depois das minhas andanças eu fiz dança, também dança de rua. Bacana. Dancei no Movimento, foi a minha primeira experiência com dança, foi com a Tia Neiva. Um beijo, Tia Neiva, junto com o Bernardo Stumpf também, foi bem legal, bem da hora. Depois da dança de rua, eu comecei a gostar muito da expressão artística, então comecei a fazer balé. Aí fiz com... Hoje não está mais com a gente a tia Estela de Mello, tá? Fiz balé contemporâneo com a Alessandra Zappala. Legal. Fiz balé clássico no Spinelli, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Fiz balé também com Michele Sabino, foi bailarina do Faustão e tal. Né? Foi bem bacana essa minha parte artística, né? Gosto de instrumento pra caramba, então minha avó... Toca alguma coisa? Toca um pouquinho de alguma coisa, né? Quem me introduziu na música, de fato, assim, quem foi a pioneira, a minha investidora, a pessoa que me olhou, apoiou e que acreditou nos meus sonhos, né, de fato, foi minha avó, que hoje também não tá com a gente, Dona Manuelina. Um beijo pra senhora, onde a senhora estiver, né? Que Deus a tenha em bom lugar. E aí foi o samba, foi o pagode. Aprendendo com aquelas revistinhas e tal, quem é da época lembra, aquelas revistinhas, né? Eu ficava... Mário lembra. A Priscila, ela por incrível que pareça, a Priscila escreveu. Foi uma época muito gostosa, né? Toca cavaquinho, então? Toco cavaquinho. Assim, toco cavaquinho. Não toco mais, né? Muito tempo que eu não boto a mão, mas toco violão, toco teclado, toco bateria. Bacana. Entendeu? Fiz parte de banda marcial. Pô, né? Qual delas? Cara, deixa pra lá. Vou falar que eu usava saia. Não, mentira, não era saia. A expressão correta é kilt. Kilt. Da banda marcial Valneir Guiar, a minha carteirinha era 100009. Ih, que maneiro. Pra tudo bem que eu lembro, né? Então, tenho muita experiência com a arte. Fiz teatro também. Bacana. Fiz teatro. E isso é uma coisa que, desde criança, você sempre quis experimentar um pouco da arte em todos os nichos? Ou isso foi uma coisa que foi desenvolvendo conforme você foi crescendo, conhecendo pessoas? Ou é uma coisa sua desde cedo, de querer estar no palco, subir a luz?
É uma coisa desde criança? Então, tem o fato de eu já ser aparecido, né? Mas eu lembro que quando criança minha mãe me via e sempre queria me tirar de frente da televisão. E eu ficava reproduzindo as falas dos comerciais, todos. Então começava um comercial, eu ficava falando o texto do comercial, enfim, né? Até começar a faculdade. Né? Na faculdade, antes da faculdade eu ficava corrigindo o comercial. Pô, se fizesse assim, seria muito melhor e tal. Caramba, olha, o cara, poderia ter terminado com essa frase e tal, não sei o quê. Aí fui fazer publicidade. Legal. Legal, pô. Mas a arte é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu acredito piamente que quando você atribui responsabilidade da educação e da cultura, você consegue resgatar as pessoas. Como assim? Você não consegue tirar o acesso às drogas de uma pessoa. Você não consegue fazer com que uma pessoa deixe de entrar na criminalidade. Mas através da arte, da cultura e do esporte, você dá uma opção para, né? Você consegue abrir um novo prisma para um indivíduo escolher. Então, assim, a opção de escolha é bem bacana por conta disso. Às vezes, dentro de um cenário caótico, né, dentro de uma comunidade, o adolescente tem como pilar de autoridade o chefe do tráfico, ou o bandido, ou o cara que rouba, enfim, whatever, né? Mas quando você apresenta um cenário cultural, né, uma intervenção artística, seja no grafite, seja na tinta, seja no óleo, né, seja na dança, seja no teatro, seja uma esquete de teatro, o cara consegue vislumbrar uma possibilidade de ir além, de sair daquela bolha, entende? Então você acha muito importante os projetos sociais estarem nesses lugares nos quais o Estado não chega? Sim, sim. O terceiro setor, ele é de suma importância, na minha opinião. Mas, todavia, entretanto, contudo, quando é para fins de impacto social, né? O que a gente vê é a lacração, em cima de lacração. A gente vê ONG que surge para evidenciar X pessoa, né? Verdade. Mas quando você pega algo genuíno, de fato, o terceiro setor mesmo, de ir até lá e fazer uma intervenção artística, né? Por exemplo, a gente está em Petrópolis. Você conhece algum ator famoso de Petrópolis? Famoso. Rodrigo Santoro. Eu conheço alguns. Rodrigo Santoro, Camila Morgado. Camila Morgado. São petropolitanos. Rodrigo Santoro nem é artista brasileiro mais. Né? A gente está falando sobre artista de Hollywood. Rodrigo Santoro, ele contracenou com o Will Smith. Eu sou um fãzaço do Will Smith, sacou? Eles contracenaram juntos. Entende? A grande questão é, estamos num celeiro de arte, estamos num celeiro de esporte, né? Nós temos jogadores petropolitanos que foram embora do país. Sim. Entende? A história mais antiga do futebol é o Kevin Kurani, que jogou no Serrano. Se reza a lenda que ele era goleiro, aí pagaram para ele ser atacante, gostaram dele, o cara foi para a Alemanha. Entende? Então, assim, a gente tem um celeiro, existem condições, só que o que atrapalha, o que traz uma problemática para o caso é as entrelinhas, né? São a burocracia, o mau zelo, né? Porque assim... Nós temos aí hoje um teatro parado há quanto tempo? O eu Teatro não vou Dom Pedro. vou nem tá falar parado, sobre isso, né? Mas Porque você se você for falar de teatro parado, a gente pode falar de setor de saúde parado no centro da cidade que não está funcionando, que deveria estar funcionando. Mas a gente está falando de cultura, não vamos falar de política. Ou vamos? Não, podemos falar do que podemos falar um pouco também. Aqui é aberto, vai falar de tudo. A questão que a gente vê é que, imagina o seguinte, para fazer teatro, para fazer esporte, precisa de dinheiro, precisa de subsídio, né? Precisa de uma infraestrutura. Então você pega o primeiro setor, que é o setor privado, o segundo setor, que é o setor público, o terceiro setor, que é o setor de ONGs e OCIPs, e trabalha em conjunto. Como assim? Quando o primeiro setor apoia o terceiro setor, tem uma dedução fiscal naquilo ali. Então só precisa de um pouco de esforço para fazer um projeto de lei para reduzir a fiscalização, o imposto daquele cara. Então, beleza. Então abre-se uma nova empresa de primeiro setor para apoiar o terceiro setor, para pegar aquele jovem que é um bom ator, que está lá no Sertão do Carangola, e leva ele para fazer um teste no Projac.
aí vai fazer um impacto social direto na vida daquele menino E naquela e comunidade. naquela comunidade. É aí que está a problemática. Então você acha que aqui em Petrópolis nós temos... Aqui em Petrópolis, mas vamos falar geral, do interior. né? No do geral, Rio, é. né? Não Todas só as Petrópolis cidades que que estão estão- nos vendo, né? É. Todo mundo que está nos vendo. Nós temos boas sementes, mas um adubo problemático. Sim, posso dizer que sim. Inclusive, eu tava lembrando que o Cristiane Torlone é daqui. Sim, e inclusive a mãe dela, eu Mona acho que Delacy. ainda mantém um curso de teatro aqui. A Mona Delacy. Sim, a Mona Delacy. Foi professora da Silvia. Já foi Inclusive, entrevistada eu aqui. tentei estudar com ela e não consegui. Não. Porque eu... Pobre, Uhum. entende? Mas é justamente o que eu tô te falando. Por exemplo, no Rio nós temos algumas iniciativas. Tem Nós do Morro, né? Do Cacá Diego, se eu não me engano. Nós temos algumas iniciativas, Escola do Wolf e tal, etc e tal. Só que a gente não tem escola do Rodrigo Santoro, da Camila Morgado, da Cristiane Torlone, de forma gratuita para impactar as comunidades. Então, assim, eu tô falando sobre você pegar um menino e levar para fazer um teste. É um casting, gente, sabe? É você levar para ele ter uma experiência. E por que não acontece aqui em Petrópolis, que é uma cidade imperial, que foi a primeira cidade projetada no Brasil, e não tem um filme como Cidade de Deus, retratando de fato o que aconteceu em Petrópolis, com essa comunidade que nós temos aqui, né? Quando se aborda o esporte, a mesma coisa, é amplamente visto, porque nós estamos a meia hora do Rio de Janeiro e tem um monte de atleta que se perde. Conhece alguma empresa de esporte aqui? Agência de esporte? Eu ainda não vi, eu queria muito conhecer uma empresa de assessoria esportiva. Se Petrópolis não tem, deve ter algum problema. O Serrano, por exemplo, sabe onde o Serrano treina? Lá no Rio, né? Que estranho, né? Não sei porquê. Deveria se chamar então Riano, não Serrano. Mas é só uma questão, uma prerrogativa que a gente deveria olhar e entender que esses políticos que a gente vê por aí, né, que são eleitos, reeleitos, que pegam um mandato, primeiro, segundo mandato, depois sai, depois volta primeiro, segundo mandato, né? Esses deputados federais, deputados estaduais que nada fazem para nossa cidade para impacto de fato, né? Não estou falando sobre lei apenas, uma lei para uma lei antifúngica para você não ter mais verme, para você não ter fungo na sua pele. Estou falando sobre o seguinte, uma lei de impacto social, impacto socioambiental. Por que não se prepara uma escola dentro do município de Petrópolis para que Petrópolis fosse uma cidade modelo? Nós temos 300 mil habitantes apenas. Eu morei em São Caetano do Sul, dentro de São Paulo, e lá em São Caetano, vocês sabiam que tem uma escola municipal de idiomas que é gratuita? Que bacana. Vou fazer uma pergunta então. Onde que tem, no centro da cidade, um parque onde tem quadra poliesportiva para quem vem para o centro poder praticar um esporte? No metaverso da Petrópolis, No metaverso. centro. Onde tem uma pista para você poder correr e tal. Não, eles... na verdade, por aqui, tenta-se fazer, às vezes, um tipo de Umas gambiarras. gambiarras, né? Assim, na Barão, né? Pra ciclista. Mas, assim, a gente vê que a mobilidade urbana em Petrópolis, na verdade, tem graves problemas, né? Já entrevistamos aqui, né, o geógrafo falando, né, que se algo não for feito, Petrópolis vai parar daqui a alguns anos. Já tá Porque parando, né? os carros só aumentam, né, a quantidade de carros e tudo mais. E pegando isso que você está falando sobre pegar alguém e levar para fazer um teste, você está falando e eu estou pensando aqui. Às vezes esse movimento, que parece que é algo pequeno, pode fazer total diferença na vida de alguém extremamente talentoso que não vai ter a condição de chegar, né, no lugar no qual o seu talento possa ser valorizado, possa ser estimulado. Então, realmente é um problema muito Se a sério. gente pudesse nominar, poderíamos chamar de impacto de gratidão, onde você é beneficiado com algo e automaticamente gera pro seu coletivo um impacto benéfico. Eu vou te dar um exemplo. Qual time que você torce? Torço pro Vascão, né? E tu? Tá. Imagina que você jogue no Vasco e você é campeão brasileiro. Isso nunca vai acontecer, mas imagina não vou jogar, não. Isso é não, verdade. o Vasco vai ser campeão mesmo. Você Não, ainda pode vai jogar. ser, o Vasco vai ser campeão.
Mas imagina que você é campeão e no teu bairro, caramba, ele joga no Vasco, nossa, não sei o que. Pô, teu bairro vai inflamar, não vai? Verdade. Queria dar o exemplo de 2014, que teve Copa do Mundo aqui. Quem foi campeão? Você lembra? 2014 foi a França. Não. França não. Alemanha. Alemanha. E o Ozil pegou o prêmio dele de campeão do mundo e doou para o Brasil, onde financiou a cirurgia de alguns jovens. O que eu quero dizer com isso? É um impacto de gratidão. Se eu moro no sertão do Carangola e me torno um jogador e tenho esse entendimento, abre e fecha aspas, se eu sou ensinado a isso, ou se eu venho de um projeto coletivo, porque se eu saio sozinho por mim apenas, pelo meu próprio esforço, eu sou um diamante, eu saí, vocês que se virem pra lá. Mas se eu venho de um projeto, caramba, olha só, o Thiago saiu do projeto do Carangola, aí a instituição começa a ser beneficiada por mim. Acho que também vai muito da consciência da Devolver pessoa, né, pra Thiago? comunidade. Eu tava vendo essa semana o Vinícius Júnior, ele tá trabalhando para criar uma ONG, para trabalhar com as crianças a questão do racismo, né? Pra combate ao racismo já com as crianças já, para conscientização, porque o que ele tá sofrendo na Europa é inaceitável em qualquer lugar, né? Mas lá na Europa, quando a gente acha que, olha assim, na Europa o pessoal tem a consciência... Mas por que ele tá sofrendo, você acha? Você sabe? Por quê? Por que ele tá sofrendo racismo assim, você sabe? Com certeza, porque ele se desempenha muito. Na verdade, eu quero convidar vocês a pensarem, mas o Vinícius Júnior, ele é um atleta que é fora da curva. Exatamente. E extremamente afronoide. Os traços dele é afronoide total. Se eu tivesse no lugar do Vinícius Júnior, eu talvez eu não tenha tanta hostilidade, porque eu não sou tão afronoide quanto ele. Então o que a gente percebe é que o racismo no Brasil existe, está maquiado, tá? Na Europa existe e é claramente visto, Portugal, Alemanha, Espanha, enfim. Mas quando a gente traz para o Brasil, até te peço licença, né? A gente vê duas vertentes de políticas quando se fala de política pública para racismo. A gente vê a direita, que tem os seus bibelôs pretos, e tem a esquerda, que manobra todos os outros pretos. Quando a gente fala de política, e o preto que fala sobre isso, e tende a declinar para a esquerda para falar que o comunismo e o socialismo são benéficos para o movimento preto, isso é uma afirmação errada. Por quê? Porque, de acordo com a democracia, cada cidadão ou cada grupo tem o seu direito de se manifestar e se autodenominar e se representar. Quando a gente pega uma esquerda que representa o preto, a esquerda diz: preto, você não consegue se representar, então eu te represento. Ainda vou te colocar nessa gaveta de minoria, considerando que 56% da população é preta, então minoria, nós somos muito mais do que a maioria. Correto? Baseado nisso, falando sobre fato, não sobre o que eu acho muito hipócrita, ou no mínimo muito repugnante eu falar o que eu acho. Mas eu falo do que eu estudei, do que eu li. Existia um partido chamado Frente Negra Brasileira, já ouviu falar? Já. Frente Negra Brasileira, ele era constituído com cientistas, jornalistas, comunicadores, empresários pretos. Então quando eu falo sobre organizar o povo preto, o público preto, tem a ver com preparar uma escola, uma creche para mães pretas que precisam daquele lugar, uma escola onde o ensino africano vai ser falado, uma escola onde você aprende que o Egito Antigo era formado por pessoas pretas e não somente um parágrafo, olha, aqui foi o Egito, vira a página, vamos falar sobre a guerra industrial, sobre a revolução industrial que seja, entende? Então quando a gente começa a abordar esse tipo de tema, a gente consegue começar a construir. Construir o quê? A autoestima. Eu, por exemplo, comecei a me achar bonito depois dos 18 anos. E você? É muito complicado porque a autoestima da pessoa preta, e eu vou dizer isso não só aqui no Brasil, mas de forma geral, né? Porque a gente acaba consumindo muita coisa, muito documentário e tudo mais. Você tem muitas vezes uma coisa em casa, né? No qual você recebe informações, não, você é isso, você é aquilo, você tem o valor tal, você é importante, seus traços são bonitos. Mas quando você sai da sua casa e começa o seu convívio na escola, né, você começa a se questionar.
né? Por que as pessoas te olham de uma forma diferente? Por que muitas vezes o seu cabelo é motivo para deboche, né? Então, assim, você tem uma autoestima que vai, até você conseguir estabilizar isso, crescer e entender o porquê daquilo, o que está acontecendo, o porquê que entre os meus eu sou tratada de uma forma e no mundo eu não sou tratada da mesma forma, leva um tempo. Então, assim, eu não posso dizer que eu me sentia bonita, pequena, ouvindo meu pai e minha mãe falar, Priscila, você é bonita e tal. Mas quando eu cheguei na escola, no jardim, as crianças riam das minhas tranças, né? Riam do meu cabelo, né? Da minha pele, né? Da minha boca. Então, assim, você começa a se questionar. Poxa, mas por quê, né? Então, eu não tenho como te pontuar, assim, comecei a me sentir bonita tal. Mas eu sei que ao longo dos anos, conforme eu fui conhecendo a minha própria história, a história do nosso povo e tudo mais, eu fui construindo e evidenciando essa autoestima ao longo do tempo, através do conhecimento. Até porque a história que nos é ensinada dentro das escolas do ensino fundamental, do ensino médio, é muito editada no padrão europeu, no padrão americano. Então a gente, assim, português, mais europeu, né? Porque por eles fomos colonizados. Então a gente sabe de parte da história, e parte da nossa história foi apagada. Sim. Então quando você, agora, nesse tempo, você tem condições de pesquisar, né? De onde eu venho, por que eu sou assim, né? Por que um é melhor que o outro? Né? Você começa a fazer esses questionamentos conforme você vai crescendo, sua autoestima ela vai crescendo junto com isso. Você vai começando a valorizar o que você tem, seus traços, né? Seu cabelo e tudo mais. Isso na antropologia, a gente acaba aprendendo algumas questões e até quando criança ou na adolescência você pega algumas expressões, né? Uhum. E na Roma antiga, os romanos usavam uma técnica chamada dividir para conquistar, né? E no Brasil isso foi aplicado dentro do povo preto da seguinte forma: você é mais clara do que eu e eu sou mais claro do que ele, então nós não vamos nos misturar porque você de uma certa forma é melhor do que eu e eu de uma certa forma sou melhor do que ele. Isso se aplica do próprio Vinícius Júnior, que a gente começou a falar sobre ele. Se o cara tem traço afronoide, ele ainda está sendo, de forma mais pejorativa ainda, está sendo julgado de forma mais violenta, mais agressiva, né? Quando se fala de processo de dominação, no Brasil, quando a gente chega de África para cá, acontece 3 níveis. O primeiro, você é tirado da sua nação. Segundo, você é separado da sua família, porque quando eram vendidos, o homem vai para um lado, a mulher vai para o outro, os filhos vão para o outro, certo? E você é desmunido da sua cultura. Então a cultura africana, a religião africana, as religiões de matriz africana também foram sucateadas nesse processo. Então quando você chega, meu nome é um nome africano. A partir do momento que eu piso no Brasil, eu sou batizado. Ou, como você bem disse, editado ou reeditado. Entende? Meu nome acaba ali. Eu acabo aprendendo que tudo que eu aprendi com meu avô, com meu tataravô, porque civilizações se davam em aprender com seus ancestrais, seus antepassados, tudo que eu aprendi era errado. A partir de agora, eu estou sendo uma nova pessoa, um novo homem. Entende? E tudo que vem de lá é... Demonizado. Demonizado. É triste porque se você não tem raiz, você está morto. Você é uma flor de plástico, não tem cheiro, não tem essência. Entende? Então, a gente começa a não se achar belo porque a nossa cultura não é bela. Só que se você for avaliar, né, o Oriente, ele é rico. Não estou falando só do japonês, estou falando do Oriente, africano. Os egípcios criaram a aritmética, a matemática, a medicina, a higiene, entende? É do Egito que vem todas as melhores coisas do desenvolvimento humano da população mundial, entende? Então quando a gente fala que o preto é bonito, eu sempre quando eu vejo uma pessoa preta, eu gosto de evidenciar o seguinte: pô, você é um príncipe. Você que está me vendo aí, você é preto, você é um príncipe. Você que está me vendo é mulher preta, você é uma princesa. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é importante que a gente tenha um impacto positivo de acordo com todo esse mecanismo que gera a gente, fazendo com que a gente se divida, fazendo com que o homem preto não se relacione com a mulher preta,
falando com que a mulher preta não se relacione com o homem preto. Tá falando sobre segregação, Thiago? Tô. Segregação não violenta. Não tô falando sobre o preto odiar o branco. Não tô falando sobre o preto fazer guerra contra o branco. Mas tô falando sobre o preto se organizar e saber que ele é bonito, inteligente, que ele é capaz. O que eu tô falando pra gente não maquiar a coisa. Raça é uma só. Entendeu? Raça humana, esquece. Exatamente. Mas tô falando sobre se organizar. Entende? Quando se organiza, as coisas funcionam. Um exemplo disso que eu quero deixar pra E o vocês. racismo ele é uma construção. Sim. De poder. Uma construção que acontece no primeiro degrau social, na escola. Porque na escola que você aprende, os negros foram escravizados. Vira a página. Aí começa o feudalismo. Entendeu? Não, uma mulher branca foi a salvadora. Exatamente. Entende? Assim, não tô querendo passar pano, mas não se fala de André Rebouças, não se fala de Luiz Gama, sabe? Se fala muito de Martin Luther King, mas não se fala de Luiz Gama, cara. Entende? Não se fala de André Rebouças e do movimento da Camélia Branca. Não sei se vocês sabiam, mas... Pô, fala-se muito de zumbi, só que não entra dentro do processo abolicionista. Porque a gente tem que saber que existe uma tecnologia por trás disso, existe um avanço social e mental, existiam teóricos, existiam pessoas inteligentes, intelectuais no meio preto. O preto não serve só para sair gritando e fazendo baderna. O preto é o cara que vai falar bem. Tem um cara muito inteligente preto que fala o seguinte: quem não gosta de samba, boa pessoa não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Dorival Caymmi. Entende? Então a gente, enquanto preto, sabendo quem somos, vamos saber para onde vamos. O que não pode acontecer é que a gente fique se desbaratinado, louco, sem saber o que fazer, sem ter nenhum tipo de postura. Tem que saber que a mulher preta é divina, tem que ser adorada, entende? É sobre isso. E fazendo um recorte, né, voltando um pouquinho, né, na sua história, no balé propriamente. Você, quando optou pelo balé, você sofreu com isso? Você acha que você recebeu olhares ou de repente até ações preconceituosas, mais talvez até do que um homem branco sofreria? Então, ou não? Eu acho que não, porque eu já estava muito imerso dentro da cultura da dança. Uhum. E a minha postura sempre foi uma postura de bailarino, né? O que a galera confunde é que opção sexual e balé não tem nada a ver. Porque um gay pode fazer balé. Só que dentro da sala de balé ele tem que fingir que é homem. Tem que ter todo o estereótipo de homem, porque um bailarino, ele não tem os mesmos jeitos e os mesmos passos idênticos de uma mulher, de uma bailarina. O bailarino, dentro de um espetáculo de balé, ele serve para fazer com que a bailarina seja evidenciada. Então, ele, independente da opção sexual que ele tenha, né? Orientação. Da orientação. Independente da orientação que você tenha, no balé você tem que fazer o teu papel. Porque o balé é um papel, entende? Eu entrei no balé só para corrigir minhas linhas, né? O balé é linear, o balé é lindo, né? O balé foi... culturalmente o balé foi feito para homens. E aí uma mulher adaptou com as roupas, a roupa era muito pesada, né? O balé é totalmente europeu, então uma mulher adaptou a sapatilha, enfim. E é verdade que isso eu tô falando só baseado em filmes, porque eu gosto muito de cinema. É verdade que dentro do balé, eu vou dizer aqui no Brasil, como existe, né? Existe, infelizmente, muito preconceito e muitas vezes não existe tanta procura pela dança nesse nicho, por homens, por meninos. O bailarino é muito mais valorizado dentro do grupo do que a bailarina? Indubitavelmente. É. Indubitavelmente. Porque o balé sofre muito preconceito do homem para dançar balé. O homem que dança balé é gay. Então, quando encontra um homem que queira dançar, ele tem alguns benefícios, né? Por quê? Qual pai que, quando o filho nasce, meu filho vai ser bailarino? O pai coloca, o filho vai ser bailarino ou o filho vai ser jogador de futebol? E qual mãe que fala, minha filha vai ser lutadora ou vai ser bailarina? Então a demanda é muito grande, né? A procura para homens é muito grande, porque tem muitas meninas.
que já dançam. Só que o balé, gente, assim, a expressão artística é lindo, sabe? Balé contemporâneo, caraca, é muito maneiro. Eu gosto muito de assistir, é muito bom. Entendeu? Mas eu vim da dança de rua, eu vim do b-boy, pô. Só que eu vim do break, eu dançava na movimento, era lindo. Só que o que eu gosto de enfatizar é que qualquer expressão artística que você consiga fazer é lindo. Verdade. Por exemplo, eu sou um entusiasta do movimento preto. Aí eu coloco lá no meu Spotify, música clássica. Aí eu fui procurar um preto que fazia música clássica. Achei um cara apelidado de Mozart Noir. Cara, que lindo. Não tava preto, porque ele tava lá na Europa, então eles pintavam o cara, né? Caracterizavam. Mas, cara, a música não tem cor. A arte não tem gênero. Inclusive, temos aqui já entrevistamos, né? Está chegando a época da viagem do Rafael Macedo. Legal. Maestro daqui de Petrópolis, preto, diretor de vários projetos sociais aqui na cidade. Rafael Macedo, temos muito, muito orgulho de você. A gente espera que a tua jornada nos Estados Unidos seja fantástica. Só para enaltecer. Rafael, um abraço para você então, tá? Vamos finalizar, temos que finalizar. Mas já? Porque é no nosso horário. Mas desculpa, gente. Quer falar mais alguma coisa, pontuar alguma coisa que você acha que a gente não deixou passar? Sim, só uma coisa. Dentro do sistema educacional do município de Petrópolis, para que ele se torne de fato um exemplo no estado do Rio de Janeiro, nós não somos mais interior, fazemos parte da metrópole. Sim. Tá? Eu acho que 2 matérias deveriam ser incluídas dentro do nosso currículo estudantil. Não estou falando sobre preto e tal, estou falando sobre empreendedorismo e educação financeira. Por quê? Porque a emancipação ou qualquer tipo de liberdade tem a ver com finanças. Então, se a gente pegar um modelo que é muito bem visto norte-americano, por exemplo, a gente começa com as primeiras séries, né, desde o C até a 4ª série, e faz uma feira da liberdade, na Praça da Liberdade, para poder vender coisas. Seja biscoito, seja suco de limão, enfim, não importa. Mas quando chega no 3º ano, todo mundo fazendo essa mesma prática, no 3º ano a gente vai ter fintech, a gente vai ter gerações de empregos, a gente vai ter pessoas com empresas que são unicórnios, entende? Vamos ter algo a avançar para entregar para as próximas gerações. Maravilha, é sobre isso. Maravilha. Obrigado pela contribuição, né, Pri? Pelo papo faz aí. muito sentido. Papo super agradável com o Thiago aí. Muito. E quem quiser conhecer mais do Thiago, rede social do Thiago aí, ó. Thiago Ramos RMS. Tá aí na tela aí, ó. Vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho do Thiago. Vai ser um prazer. Né? Que tem aí também. Vamos falar mais. Vai vir aqui falar um pouco de música também aí, que você tem um projeto aí. Só pra gente finalizar aí, você tá com... Então, eu componho, né? Eu tô compondo. Comecei num grupo de pagode, né? Eu gosto muito, sou muito romântico, né? Pô, todo preto é romântico, tá ligado, né? Nem todo, não. Nem todo, não. Aí, ó. A Priscila não, tem... Eu sou todo romântico, eu sou todo preto, entende? Tem algumas composições que eu tô terminando de finalizar algumas outras canções. E vou estar entrando em estúdio com alguns amigos, né? Já vou chamar aqui, na responsabilidade, de Jonathan Francisco, que vai fazer as guias comigo. E a gente vai começar a tocar, eu de forma independente, né? E eu acredito que meu nome artístico vai ser Santi, porque Thiago. Tem o Thiaguinho, não dá pra ser. Não dá pra ser TH, porque o Thiaguinho também usou. Então ele me deixou sem opção. Então eu lembrei de São Thiago, então vai virar só Santi. Legal. Cantor Santi, ficou legal, não ficou? Ficou legal, pô. Muito legal. Beleza? Bacana. Sucesso aí. E quando tiver a música, traz aqui pra gente ouvir. Com certeza, com certeza. Vamos lançar aqui de primeira mão. Vai estar em todas as plataformas digitais, inclusive no Saturnália. Isso aí. Maravilha, Thiagão. Quero te agradecer, irmão, pela obrigado. presença. Tá, tamo junto. Tem uma coisinha. Pode falar. Esse cara aqui trabalhava na biblioteca da faculdade, lá na Estácio. Ele. E aí eu pegava os livros, ficava lendo e tal, e esquecia de devolver, e ele trabalhava na biblioteca. Não fala isso. Aí eu entregava pra ele, não pagava nada de multa e tal, não era banido, porque a galera ficava tipo 15 dias sem poder pegar livro. Isso sempre me salvou. Tamo junto, irmão. Obrigadão. Estácio, desculpa. Tamo junto. Obrigado aí pela presença. Obrigado, quero te agradecer. você. E agradecer você que ficou com a gente até o final. Teve aí essa oportunidade de conhecer um pouco do Thiago aí, que eu já conheço há bastante tempo. Um ser humano sensacional. Gosto muito, mora no meu coração. E quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.